Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 062 de Matemática preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula é a construção de gráficos dentro da estatística básica. Eu gostaria primeiro de pedir desculpa aqui a todos os seguidores do canal por ter ficado aí uns dias por conta da minha garganta, que ainda não está boa, mas eu resolvi, vou fazer a aula assim mesmo. Acredito que amanhã eu vou estar bem melhor. Gostaria de lembrar também que vocês avisem a todos os seus amigos, a todas as pessoas que estão interessadas, que vocês conhecem, que as inscrições para a Transpetro irão somente até amanhã. Então, para que eles não percam, faça sua inscrição. E, se possível, faça sua inscrição no canal para ter as aulas aqui comigo, com todo o edital para a Transpetro 2023, ensino médio e ensino superior. Então, vamos lá? A construção de gráficos. Nós vamos trabalhar inicialmente com a construção de gráfico de retas. Toda reta é do tipo ax mais b, onde este a e este b são números que o problema vai te dar. Se o a é negativo, a função é decrescente. E se o a é positivo, a função é crescente. F de x igual a x mais b, portanto, é o gráfico de uma reta. Nós vamos iniciar com a função 4x menos 4. Então, como eu falei, o problema te dá o valor de a e de b. O a é 4, que é o número que multiplica x, e o b é menos 4, que é o número que está independente de x. Este número, especialmente o menos 4, ele é um ponto do eixo y, do eixo vertical. O gráfico vai passar pelo menos 4 no eixo vertical. São 4 unidades para baixo do eixo do x. Então, o gráfico com certeza vai passar ali. E neste ponto é o ponto menos 4. A gente chama, no plano cartesiano, de 0, 4. Significa o quê? Esse ponto, ele não andou nem para a esquerda nem para a direita. Ele apenas desceu. Então, quando eu falo 0, menos 4, o 0 significa o quanto ele andou ao longo do eixo x. Não andou nada, apenas desceu. Ele pode subir e andar para a direita, ou descer e andar para a esquerda, coisas do tipo, ou não anda nada, nem para cima nem para baixo, e andar somente para a direita e para a esquerda. Então, o ponto pode variar aí, como a gente vai ver, tá? Então, é importante que a gente chute dois valores para x. Eu vou começar chutando o x igual a 0. Quando o x igual a 0, 4 vezes 0 é 0, menos 4 dá o próprio menos 4. Menos 4 mais 0 é menos 4. Então, significa o quê? Quando o x é 0, o ponto é menos 4. Então, a gente já sabe de cara que o gráfico vai passar por esse pontinho azul aí, menos 4. Agora, eu vou chutar um outro ponto, porque eu preciso de dois pontos para determinar uma reta. Eu vou chutar, por exemplo, o x igual a 1, ele anda uma unidade para a direita, e ele vai subir ou descer? Não vai subir nem descer nada. Então, esse vai ser o ponto 1, 0, que é o pontinho ali, tá certo? Então, o gráfico que eu vou fazer com a cor verde, ele vai passar pelo menos 4 e pelo 1. Esse é o gráfico aí. E a função é crescente porque o a é 4, é o número ax. O a é positivo, então a função é crescente. Posso também chutar mais dois valores, não precisava, que para a gente entender que a função também passaria pelo ponto 2, 4. Então, esses números, você que coloca, tá na tua tabela, pode ser qualquer número, e faz a conta lá, né? No lugar do x, você põe o número da esquerda. Então, a gente sabe que quando o x é 2, né? 2 vezes 4, 8, menos 4, 4. O x é 4. Tá? Então, a reta também passa pelo 2, 4. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que a gente tem esse nosso gráfico que a gente obteve. Mas você poderia obter o gráfico pelo um programa chamado Python. Então, você coloca lá plot 4 vezes x, que é a função. No vezes, você coloca a estrelinha, né? o asterisco. 4 vezes x menos 4. Fala que o x que você quer que varie, de menos 3 até 3, né? Para ficar assim bonitinho. Pode ser outros valores, né? De menos 10 a 10, enfim. E aí você tem esse gráfico. Como você pode ver, são gráficos muito próximos, né? O que está acontecendo aí é as distâncias do x aí e do y no plano cartesiano, que não são as mesmas, mas o gráfico é esse, tá certo? Você vai ver agora a construção do gráfico negativo, decrescente, né? O a é negativo. Então, menos 3x mais 2.
Como que a gente faz isso? A gente tem que preencher a tabelinha, né? Chuta dois valores de x, vai ter dois valores de y, e aí acha os dois pontos e traça a reta. Então, quando o x, por exemplo, é 2, eu vou lá na equação, lá em cima à direita, no lugar do x eu ponho 2. O que que acontece se eu colocar no lugar do x o número 2? Vai ficar menos 3 vezes 2. Quanto que é menos 3 vezes 2? Dá menos 6. 2 vezes 3, 6, mais com menos dá menos, porque o 2 é positivo. Então é menos 6. Eu perdi 6, mas ganhei 2. Eu estou perdendo 4. Muito bem. Agora eu chuto um outro valor de x. Então já sei que o 2 menos 4, a reta vai passar por ali. Agora vamos pegar um outro ponto do plano cartesiano. Por exemplo, esse número eu chuto à vontade. Eu estou chutando menos 1, eu podia chutar, por exemplo, 3. Né? Mas eu vou chutar menos 1 para trocar o sinal lá do x. Então o que acontece para ter um ponto do outro lado do eixo? Menos 3 vezes 1. Primeiro faz a conta de vezes. 3 vezes 1. Não é perdi 3 e perdi 1, perdi 4. Não é assim. É 3 vezes 1. Tá? Conta de vezes ali. É 3 pontinhos x. O x é menos 1. E menos com menos dá quanto? Dá mais. Então 3 vezes 1 dá 3. Dá mais 3 o sinal. Mais 3 mais 2. Mais 3 mais 2, 5. Então o ponto vai subir 5 unidades. Como que eu faço isso agora no gráfico? Vamos lá para o gráfico. Quem é o 2 menos 4? O 2 está aqui, ó. Anda 2 unidades para a direita. E desce. Nessa mesma linha, você desce 4 unidades. Então, vamos descer 4 unidades. Onde se encontrarem essas duas linhas azuis, o ponto de intersecção é o ponto que eu tenho que desenhar. Quem é o ponto 2 menos 4? É este ponto aqui. A reta vai passar por aí. Vamos para o outro ponto. Menos 1, 5. Menos 1 é o x. É o quanto ele anda para a direita ou para a esquerda. Neste caso, ele está andando para a esquerda. Então, vamos lá. Uma unidade para a esquerda. Eu faço um risquinho ali. Agora eu vou ver se ele subiu ou desceu. Ele subiu. Então, ele sobe 5 unidades. Vamos lá? Subiu 5 unidades. Onde encontrar essas duas linhas, menos 1, 5, é o ponto. Vou desenhar o ponto ali. Agora, finalmente, volto a desenhar a linha verde, que é a linha do gráfico que eu estou fazendo na cor verde. Esta é a escrita do gráfico, dentro da escrita do universo, certo? Agora, o que a gente tem que fazer? Mostrar para você que o Python também fez o gráfico e mostrou esse gráfico de reta. Portanto, nós estamos no caminho certo. Eu vou deixar esse exercício proposto para vocês, tá? Vou deixar também a resposta, que é essa aqui, e vou pedir para vocês plotarem aí valores. Chuta, por exemplo, x igual a 2, x igual a 3. O que acontece com o y? Quando o x é 2, por exemplo, 2 vezes 3, 6. Dá mais 6. Mais 6 menos 2, dá 4. Então, quando o x é 2, o y é 4. Ou o f de x é 4. Então, anda duas casas para a direita e sobe 4. Você faz o gráfico aí, beleza? Tem também esse exercício, que está o gráfico, a resposta aqui. Então, é importante que você construa esses gráficos através da tabela, ok? É importante também a gente dizer que quando você tem um gráfico de reta, você tem sempre um triângulo ali formado. Na maioria das vezes, você tem um triângulo formado. E aí, você está vendo aí o triângulo, né? Nesse caso, no eixo x, onde corta ali entre o 0 e o ponto onde ela corta, o menos 2, você chama isso de ΔX, é a variação do x. E ele variou de 2 unidades. Então, o ΔX não é negativo ainda. Não é negativo. É a distância, é calcular a distância, sem olhar o sinal. Agora tem também o outro lado, que não é hipotenusa, no eixo vertical. O ΔY é igual a 2 também. Então, a gente pode calcular o valor de A. Por que o valor de A ele é menos 1? Né? Por que é menos 1? Porque o valor de A é ΔY sobre ΔX. Mas a gente tem que colocar o sinal de menos porque a função é decrescente. O ΔX deu 2, o ΔY deu 2, 2 por 2 dá 1, e põe o sinal de menos porque a função é decrescente. Tá? Este A ele é chamado de coeficiente angular, ele mede a inclinação da reta. E o B, conforme a gente viu, ele é menos 2, que é, olha lá na função f menos x menos 2. O menos 2 é o B. Então, a gente já tinha certeza que o gráfico ia cortar no menos 2. Sempre corta no B. Pessoal, encerramos assim a aula 62.
minha garganta não está muito boa, preciso me recuperar. Eu gostaria de bem dizer que o e-book de matemática já está pronto, ele vai ser lançado na próxima semana. Já nos próximos dias você já pode acessar a Hotmart e comprar o meu e-book com todo o edital a preço bem popular. Você vai poder ter todo o material do edital para o concurso da Transpetro 2023. Um abraço a todos e até mais.